Zé Rosa, este é o canal Zé Educando. Estamos aqui na sexta-feira para mostrar mais um vídeo para vocês. Duas ressalvas apenas. Primeiro, que não vai ser sobre livros. Sempre na sexta-feira a gente faz um comentário sobre um livro ou mais de um livro, né, como na semana passada. Mas dessa feita não vai ser a respeito de livros. Livros é outro tema, mas tem a ver com a educação também, obviamente, né? Também me desculpar a respeito do cenário, né? Porque aqui está chovendo muito no litoral norte da Bahia, de Salvador, então nós não temos condições de gravar na praia, né? Que é um cenário muito melhor do que esse aqui dentro de casa, né? No meu escritório. Muito bem. Dito isto, o tema desse breve vídeo que vocês estão vendo é a vacina ou vacinação, né? Um tema urgente, né? Desde a época da pandemia, quer dizer, desde bem antes da pandemia, né? Então, só para situar aqui o pessoal que está inscrito aqui no canal, em 29 de dezembro de 2020, portanto 3 meses apenas do início da gravação dos vídeos aqui nesse canal Zé Educando, eu fiz um vídeo bem breve de 9 minutos, 10 minutos, como sempre eu faço aqui, ou quase sempre, né? A respeito de uma retrospectiva, né, do canal até aquele momento e a respeito de vacina, né? Então, naquela ocasião eu fiz uma retrospectiva breve, mas eu já tinha mais de 30 vídeos dentro do canal. A gente começa com um pique danado, né? Eu publicava sempre terças e sextas e também aqui acolá outros dias, né? Sobre esses temas das playlists aqui no canal Zé Educando. E aí eu fiz uma breve retrospectiva, assim, comentando sobre o canal, e depois entrei no tema da vacina, né? Que era pungente naquela época. A gente não tinha vacina ainda, que era no primeiro ano da pandemia, né? 2020. Pois bem, então aqui lá naquele vídeo eu dizia, né, não só eu, né, várias outras pessoas diziam que o 2020 seria conhecido aí posteriormente nos livros de história como o ano da pandemia e 2021, ano seguinte, como o ano da vacina, né? E é mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Nós estamos em 2023, aqui em maio de 2023, e acredito que esses 2 anos sejam conhecidos dessa forma, né? Então aqui não estou aqui, obviamente, para questionar nada de vacina nem vacinação, porque a gente sabe que isso é tecnologia, né? Isso é ciência, então ciência a gente não contesta não, né? Sem base, né? Então obviamente que eu não estou aqui para contestar a vacina, mas estou aqui para detalhar algumas coisas, relembrar para vocês e fechar um questionamento que eu fiz naquela época, que eu acho que é interessante, pouca gente se atentou para isso, a não ser os profissionais de saúde, obviamente, né? Então só para dar alguns dados para vocês, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem registrado mais de 25 infecções que são combatidas com as vacinas, gente, das mais variadas tipos. Por exemplo, só para citar, poliomielite, varíola, tétano, a própria gripe nossa de cada dia, né, que a gente sabe que é uma vacina anual por causa das mutações do vírus, e várias outras, né? Então, um pouquinho sobre a origem das vacinas, que eu acho também isso interessante, né? A gente só pensa normalmente no mundo ocidental, mas existe o mundo oriental. E na verdade o mundo oriental começou a pesquisar e desenvolver e usar vacina bem antes do mundo ocidental. Começou obviamente com os nossos conterrâneos do planeta Terra chineses, né? Isso no século X, eles criaram a vacina bovina, a vacina contra a varíola, a bovina foi de cá, ao primeiro ocidental. Então os chineses criaram a primeira vacina contra a varíola no século X ainda, imagine, né? Por lado do Oriente, o cientista mais famoso, né, que tem nos anais aí da história, é Edward Jenner, e ele criou a primeira vacina ocidental, vamos dizer assim, que é contra a varíola bovina, né? Aí posteriormente tem vários cientistas que trabalharam com isso, para citar só 2, né? Um famosíssimo Louis Pasteur, que desenvolveu a vacina da cólera, né? E aqui para o nosso lado, o Oswaldo Cruz, né? É famosíssimo no Brasil pela aplicação da vacina da varíola e da febre amarela aqui no Brasil, né? E no início do século XX, ou seja, 1900 e pouco. Então o que a gente tem, inclusive, historicamente, é a questão da vacina, né? Tanta polêmica causou na época, principalmente no Rio de Janeiro, onde era a capital federal na época, né? Teve inclusive a obrigatoriedade, teve porrada, o pessoal entrava nas casas, né, a polícia e o serviço sanitário para aplicar a vacina, porque era obrigatório, não tinha até dizer não, né? Então só para lembrar esse tipo de coisa. E outra coisa interessante, abrindo um parênteses aqui, fechando rapidinho, é que esse negócio na época, né, e quando a gente era criança e tomava vacina,
levada pelos pais, né, ou por irmão, por quem for, a gente não questionava qual era a origem da vacina, não. Se era chinesa, coreana, norte-americana, brasileira, e também não era a marca, o laboratório que produziu, não. E essa maluquice foi agora com a vacina, né, da Covid, né, que se questionou isso. Nunca se questionou em momento algum qual era a empresa, o laboratório que estava produzindo a vacina que a gente estava tomando quando era pequeno. Nem o pai da gente questionou nada disso. Dava a vacina e acabou. Não é verdade? Fecha o parênteses aí. Muito bem. Nesse vídeo que eu falei agora, de dezembro de 2020, eu coloquei uma questão como leigo, né? Que eu não sou profissional da saúde. Coloquei lá para que os profissionais de saúde se manifestassem. Da minha família tem algum, né? Ou mesmo que não seja da família, para colocar algum comentário. Ninguém fez comentário algum. E eu só fui resolver essa questão semana passada. Eu vou explicar por quê. E qual é a questão? A questão é bem simples, né? Eu imaginava, e eu acredito que até em determinados casos é assim que é feito, né? A fase 3, que é a fase de teste, na produção de uma vacina. A produção de uma vacina é toda documentada, né? É uma coisa seríssima, né? Acompanhada passo a passo por cientistas, por profissionais dessa área, né? Que tem realmente conhecimento e experiência, não é uma coisa à toa, né? Toda e qualquer vacina é assim, muito bem. Então a fase 3, é a fase de teste da vacina, né? Eu imaginava, né? Você tem aqui uma doença, né, específica, não interessa qual seja, e você vai desenvolve um produto, que é a vacina, para prevenir daquela doença, né? Combater aquela doença. Muito bem. Como é que é feito o teste? Imaginava na minha cabeça, que não pesquisei isso, na época e nem agora, né? Mas eu conversei com quem entende agora, né? Veja bem, você tem um grupo que vai tomar aquele produto, ou seja, aquela vacina, um grupo de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, aí depende do estudo estatístico, do estudo científico, né, para comprovar a validade daquela vacina, a eficácia, né, daquela vacina, e tem um grupo placebo, mesma quantidade, que não vai tomar um soro, sei lá o que, né. Óbvio que são todos voluntários, porque eu imaginava uma vacina contra uma determinada doença, essas pessoas depois de tomar essa vacina e o placebo iam para sua vida normal, né? E depois de um certo tempo ia se verificar se aquelas pessoas tinham a doença ou não, né? Ou seja, no grupo placebo a expectativa é que pegasse a doença, né? No grupo que tomou a vacina a expectativa é que pouquíssimas pessoas tivessem a doença, e aí com base nesses dados você ia aferir, né, a eficiência ou não daquela vacina. Pronto. Só que com a Covid, o que eu questionei na época é assim, poxa, se eles fossem para a vida normal, normal significa sem marcas, sem cuidado nenhum, sem álcool em gel, sem nada, né? Eles poderiam morrer muita gente desse grupo placebo, por exemplo, não é verdade? E aí é uma coisa complicada, e é óbvio que não foi feito dessa forma, mas eu queria saber como foi feito, né? Como foi feito esse teste, né? Se não é assim, como é? Aí eu só soube semana passada, que eu estive no Rio de Janeiro, conversei com a sobrinha minha, a Patrícia, que trabalha na Fiocruz, é química e tem conhecimento, obviamente, profundo, né, inclusive ela publicou um livro com um colega lá da área dela, da Fiocruz, recentemente, com um artigo que ela publicou muito bacana, não é? Que eu, inclusive, tive a oportunidade de ler também, né? Não é muito fácil para quem é leigo, mas eu fiz questão de ler esse artigo dela, muito, muito bem escrito, né? Com os colegas, e ela me explicou que não é bem assim não, o teste, né? No teste da Covid é óbvio que não era para ser assim, né, gente? É claro que não era assim, mas eu queria saber como era a forma. Como é bem simples, quer dizer, simples a forma, né, de fazer, a explicação que ela deu, né? E lógica, obviamente. Agora, como fazer, é claro que isso aí demanda um tempo, demanda profissionais. Como é que é o teste propriamente dito, para saber, depois que foi aplicado o placebo e a vacina? Se faz coleta de sangue para saber se as pessoas estão com antígeno, com anticorpo daquele vírus ou não. Não é isso? Ou seja, simples entre aspas, né, a solução, e correta, obviamente, né? E é assim que é para ser. Ou seja, esses dois grupos, né, são sujeitos a, periodicamente, aí, dependendo da vacina e tal, é uma semana em semana, 15 dias, ou mesmo 2 em 2 dias, aí depende do protocolo, né, daquela vacina. Eles são submetidos a exames de sangue laboratoriais, olha como é sério. E aí são analisado o sangue daquelas pessoas e ver se tem um antígeno ou se não tem. Se não tem, que é o caso do placebo, né? O pessoal que tomou placebo não tem um antígeno e o outro tem. Se tem, é porque a vacina aquele que está sendo testada é eficaz, né? Aí dependendo da quantidade, aí tem um estudo estatístico por trás, tem matemática, tem estatística, tudo trabalhando com esse pessoal lá, né?
na Fiocruz e em outras instituições, né, sérias desse país e do mundo. Então pronto, quer dizer, o ovo de Colombo foi colocado aí, né, e foi explicado, pelo menos eu aceitei bastante essa explicação e achei extremamente lógico. Só que na época ninguém me disse nada e sinceramente eu leio muito jornal todo dia, vejo pouco de televisão, mas eu vejo jornais, ninguém falou esse nível de detalhamento, né? Então eu levantei a bola e agora estou deixando ela no lugar correto, que é dentro do gol. E agradeço a Patrícia por ter feito essa explicação para mim, que por mais simples que seja, eu acho que é interessante a gente divulgar, né? Por favor, muito obrigado quem veio até aqui, por favor, comente o que desejar, curta o vídeo, coloque o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal se não tiver inscrito ainda. Um forte abraço.